Mesa diretora, todos os componentes da mesma e este auditório de ministros e esposas, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade, convidá-los para abrir um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João. Capítulo 21 de João, eu quero ler o versículo de número 3, apenas a primeira expressão. João 21 e o 3. Os que encontraram por bondade dizem amém. Diz o texto: E disse Simão Pedro: vou pescar. Depois de tudo isso que a gente ouviu, irmãos, está na hora de pescar. Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. Vou pescar. Queridos, para mim é um privilégio voltar a esta magna convenção. E quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Nilton dos Santos, pelo carinho, pela amabilidade, ele e sua casa, para com a minha família e para com o meu ministério. Deus abençoe a pastora Regina, este casal que tem nos acolhido aqui no estado, e sou grato a Deus por poder servir a igreja de Santa Catarina. E nesta oportunidade também saudar o vice-presidente, pastor Sérgio Belfior, sua esposa, a irmã Maria Helena. Deus abençoe este casal, que tem sido amigos também e nos acolhido aqui no estado. E sou grato a Deus. Cumprimentando esses servos de Deus, eu cumprimento toda a mesa, pastor Ezequiel Montanha, sua esposa, a pastora Sônia, Deus abençoe vocês, e os demais componentes. E também todos os ministros que estão aqui neste plenário. Deus seja louvado pela vida de todos. Estou feliz nesta oportunidade de poder acompanhar nesta viagem a minha esposa, a irmã Michele, que tem me acompanhado nesses 25 anos que estamos juntos, vendo o nome do Senhor ser glorificado na nossa chamada. Nós casamos muito jovenzinhos e fomos ao campo missionário, e nós já pastoreamos a igreja há mais de 20 anos, servindo a igreja, e ela tem sido uma companheira. Deus seja louvado pela vida da minha esposa, pela vida dos meus 2 filhos, o João e o Felipe. E nesta feita eu estou revendo muitos amigos que Deus tem me dado, e também ter pastor Eduardo Lopes, mais uma vez, no mesmo altar, na mesma tribuna. Eu quero revelar isso para vocês, que eu já revelei em outros lugares, mas pastor Eduardo Lopes, eu era jovem solteiro, apesar de nós termos quase a mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho, mas eu era um jovem solteiro, líder de jovens, e eu convidei ele para ministrar lá no sul de Minas Gerais, e de lá para cá criamos um laço de amizades, e o que Deus fez na vida dele, achou bem fazer na minha também. Nós somos os mais jovens pastores presidentes do estado de São Paulo. Ele está no Mato Grosso, mas é a mesma convenção com o Fradesp. Então, eu estou muito feliz também de poder, mais uma vez, estar na mesma tribuna. E o pastor Eduardo sempre foi a minha inspiração. E ter hoje ele ao meu lado, para mim é uma alegria. Deus abençoe o pastor Eduardo. Você sabe que nós o amamos, você e sua casa. Queridos, eu quero dizer para vocês que nós temos um material. Nós temos aqui um livro, com a permissão do nosso presidente,
Este livro foi lançado pela Kalel, que é a editora aqui do estado, e é A Cereja do Bolo. São rabiscos e sermões que Deus tem nos emprestado. Então, quem fez o prefácio foi o pastor Newton dos Santos, e você pode adquirir passando ali, e este material está à disposição de vocês. São expressões, relatos, rabiscos de mensagens que Deus tem nos emprestado. Vou dar um spoiler neste livro, só para você entender. Primeiro, a Bíblia diz que Eliseu estava em Dotã fazendo uma obra, e com ele estava o seu servo. Lembra o nome dele? Geazi. E Geazi gostava de acordar um pouquinho mais cedo para tomar o café da manhã no hotel. E, de repente, quando ele abriu a janela do hotel, ele viu que a cidade de Dotã estava cercada de inimigos. Ele volta correndo para o quarto do profeta, bate na porta do pastor Eliseu e diz: pastor, a gente vai morrer. A cidade está cercada de inimigos. Se fosse você, faria o quê? Se fosse eu com 1,96 m de altura, dizia: onde há saída pelos fundos aqui? Mas a Bíblia diz que o profeta olha para Geazi e diz assim: dobra os seus joelhos, eu vou orar por você. Orar por mim? O senhor não entendeu, pastor? É que a cidade está cercada de inimigos. Eliseu está nos dando uma lição ali. Pior do que inimigo é quem anda com a gente e não tem a mesma visão da gente. Pior do que inimigo é quem está no ministério com a gente e não fala a mesma língua da gente. Inimigo, nós já sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, são relatos que Deus tem nos emprestado, está tudo nesse livro. É um livro de muitos sermões e você pode adquirir. E agora eu tenho este livro aqui, e este livro é um xodó que eu tenho, porque é uma mensagem que eu ministro há anos e foi colocada em livro. Endereços transformados. As 13 casas que Jesus entrou. Eu ministrei já todas as igrejas que eu passo sobre esta série de mensagens, que são 13 casas que Jesus passou. Eu encontrei na Bíblia 12 casas que Jesus entrou. E eu trato da mudança radical que teve essas 12 casas. Pergunta para mim, qual é a 13ª casa? Não, animados que eu estou animado. Qual é a 13ª casa? É a tua casa, é a minha casa. Então este livro pode te ajudar. Aliás, o pastor da congregação quiser ministrar uma série de mensagens, conversa com o pessoal lá da Kalel, leva para a sua membresia este livro e ministra lá. Serão 12, 13 cultos de doutrina que você pode ensinar a palavra de Deus. E eu tenho também um pendrive. Este pendrive tem 100 mensagens, mais de 100 horas de estudos bíblicos. Eu tenho aqui o Caminho da Reconciliação, de Filemão. Eu tenho aqui uma série de mensagens que eu ministrei por 2 anos, estudando Atos para mudar nossos atos. Também você pode adquirir e ministrar lá na sua igreja esta série de mensagens. É um pendrive, você pode procurar lá com a equipe da Kalel e você pode ser abençoado. Mas eu acho que pelo meu tamanho eu já falei demais. Quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus, digam amém. Queridos e queridas, nós temos o personagem principal deste cenário, capítulo 21, Pedro. Pedro, todos conhecem a história e sabem que é um escolhido por Deus. Na verdade, quem leva Pedro até Jesus foi o irmão dele, André. André, é até difícil ouvir mensagens sobre André. Eu sei que no plenário temos mestres, e com certeza alguém já esboçou uma mensagem sobre André. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui já pregou sobre o discípulo André? Ou já ouviu alguém falar de André? Levanta a mão. É pouca gente. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui já ouviu uma mensagem sobre Pedro? Todo mundo?
Mas para ter um Pedro que todo mundo conhece, é porque tem um André que apareceu no ministério trazendo resultado. André aparece só 2 vezes na Bíblia. Quantas vezes? Eu até estou escrevendo algo, pastor Aguiar, que é sobre muita vida em poucas palavras. É um personagem encantador. Ele leva Pedro até Jesus, e quando Jesus olha para Pedro, já dá o diagnóstico do ministério de Pedro. Diz: tu és Simão. Ele falou: mas ele conhece meu nome, vi no culto hoje. Não tinha ninguém anotando o nome na entrada. Filho de Jonas, conhece até papai, mas tu serás chamado de Cefas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu conheço o teu passado, eu sei do teu presente, mas o teu futuro também está nas minhas mãos. Este Pedro, ele vai aparecer no ministério de Jesus e é um dos que mais aparece no ministério de Jesus. Ele é 8,80. Eu costumo dizer que ele é muito parecido com muita gente, inclusive comigo. Este Pedro, ele está desde o primeiro milagre de Jesus até os últimos instantes de Jesus no ministério terreno. Esse Pedro é muito corajoso. Jesus olha para ele e junto com outros discípulos diz: olha, eu quero que vocês, a partir de agora, façam o seguinte: vai ser pescadores de homens. O escritor Mateus disse no capítulo 4 e o versículo 20, que eles, deixando as redes, acompanharam Jesus. Mas Lucas diz no capítulo 5 e versículo 11, que eles, deixando tudo, o seguiram. Então eu vou ficar com Mateus, porque Mateus estava presente. Tinha barco, e este Pedro só deixou as redes. Ele guardou o barco, com certeza. Deixa eu pensar. E eu preciso tomar muito cuidado quando Deus manda eu deixar tudo e eu fico guardando o barco. Há um perigo. Billy Graham escreveu que todas as vezes que eu querer distanciar do propósito de Deus, o diabo sempre vai ter uma embarcação pronta. Eu preciso tomar muito cuidado, mas guarda isso que a gente vai precisar lá na frente. Então esse Pedro vai se destacar no ministério de Jesus. Ele vai vivenciar tudo aquilo que eu gostaria de perguntar, ele pergunta. Por exemplo, ele olha para Jesus e diz: tudo bem, eu vou te seguir, mas qual que vai ser o meu olerite? Quanto que eu vou ganhar? Aí Jesus responde para ele. Jesus: nesta vida 100 vezes mais. Mas tem um detalhe: você vai ganhar a vida eterna também. Então este Pedro vai aparecer no ministério de Jesus de uma forma muito bonita, de uma forma muito precisa. Ele vai ter oportunidade em todo culto. É aquele obreiro que, se ele não lê a palavra oficial, ele canta o hino da harpa. Se ele não cantar o hino da harpa, ele dá uma saudação. Se ele não dá uma saudação, ele dá uma palavra de oferta. E o dia que ele estiver bem, ele vai trazer a mensagem oficial do culto. Mas todo culto, este Pedro tem oportunidade. Se você olhar as narrativas do ministério terreno de Jesus, Pedro sempre vai aparecendo, tendo alguma oportunidade. Por exemplo, Jesus vai deixar o modelo de caixa eletrônico da Bíblia. Quem vai pescar o peixe que tem moeda na boca? É Pedro. Jesus faz uma pergunta para os discípulos depois que tinha acabado de pregar num congresso. E o que o povo estão dizendo que eu sou? Aí um diz: olha, eu já ouvi dizer que o senhor é um dos profetas. Eu ouvi dizer que o senhor é Elias. Aí Jesus pergunta: e vocês que estão me acompanhando? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pega a oportunidade e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu que revelou todas estas verdades para você. Então este Pedro vai criando um comportamento
bonito no ministério de Jesus. Ele está em todo culto, ele participa de todas as tarefas. Se é multirão, ele está lá. Se é evangelismo, ele está lá. E é muito bom ter estes obreiros conosco, sim ou não? Mas de repente, Jesus resolve colocar os pingos nos is. Jesus resolve organizar a casa, porque se aproxima a sua ida ao céu, o seu retorno ao céu. E Pedro acha e tem um sentimento, e ele tem um sentimento de salvar o Salvador. Repita comigo, de salvar o Salvador. Eu preciso entender que no ministério não sou eu, mas é o Salvador que vai fazer. Eu sou apenas um caminho, um canal. Eu sou apenas uma ferramenta, mas quem faz é Ele. Quem resolve é Ele. Quem está no comando é Ele. Mas Ele tem esse sentimento de salvar o Salvador. E todas as vezes que eu penso que sou alguma coisa, que sou a última bolacha do pacote no ministério, eu preciso entender que a última bolacha sempre vem quebradinha. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Então este Pedro, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, é o seguinte, você não entendeu. Ao mesmo tempo que ele estava elogiando Pedro, ele disse agora, para trás de mim o quê? Satanás. Que bom que Jesus falou isso. Jesus não falou assim, para trás de mim, Pedro. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus está nos dando uma lição aqui, porque tem hora que a gente quer pôr o Pedro para trás da gente. Só porque Pedro deu uma dorzinha de cabeça, mas Jesus está dizendo, valoriza o Pedro, coloca o Satanás para trás. Tem alguém que vai resolver o problema, vai querer colocar o Pedro fora. Não coloca o Satanás fora. Jesus olhou e disse, para trás de mim. Aí Pedro falou, agora eu acabei com o meu ministério. Mas olha a misericórdia de Jesus. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Eu quero o Pedro, eu vou restaurar o Pedro, eu vou ajudar o Pedro. Eu tenho algo na vida do Pedro. Quem pode dizer para quem está do teu lado, não perca o seu Pedro? Este Pedro vai se destacar. Esse Pedro vai aparecer. E Jesus agora coloca em xeque-mate. Ele vai pregar um sermão duro, capítulo 6 de João. E a Bíblia diz que conforme ele vai pregando o sermão duro, ele vai dizendo, eu já sei porque vocês estão me procurando. Vocês estão atrás dos milagres que eu estou fazendo. Vocês estão atrás dos alimentos que eu estou servindo para vocês. Mas eu sou mais do que esses milagrinhos. Eu sou mais do que esta refeição que eu estou servindo para vocês. Eu sou o pão vivo que é descido do céu. E aí naquele momento, os membros da igreja de Jesus vai olhando e dizendo, não, essa mensagem está muito dura, eu vou mudar de ministério, porque tem uma igreja aqui na esquina que está tendo pão e peixe. O outro disse, eu também estou indo atrás do milagre, tem um corredor da fé lá, os milagres estão acontecendo lá. Aí se fosse eu, com certeza ia mudar o sermão do domingo próximo. Eu peguei pesado domingo, mas no próximo eu ajeito a casa. Mas que bom que Jesus não é Reginaldo Ribeiro. Jesus não muda o sermão. Jesus olha para os discípulos que ficou com eles e disse assim, e vocês que estão comigo, não querem ir embora também? Aí Pedro pega a oportunidade e diz, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Olha como Pedro tem fé, ele responde para ele e para mais 11. Ele diz assim, e nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Este Pedro vai se aproximando.
Todos conhecem a história. Jesus agora está na última ceia. E ele vai agora organizar. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro é o único que diz, não, eu não sou digno. Eu não posso deixar o Senhor lavar os meus pés. Aí Jesus olha e diz, Pedro, quem não tiver a sensibilidade de deixar eu lavar os pés, não vai ter parte comigo. Aí Pedro é 8 ou 80. Ele diz, Jesus, já que é desse jeito, me dá um banho logo. Estou contigo e não abro. Este é o Pedro. Pedro nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele sai dali com medo, o galo canta, ele vai para o cenáculo, fica o sábado o dia todo com medo de sair. E vai acontecer algo aqui muito crucial, porque domingo de manhã era para o Pedro levantar cedo e ir correndo para o sepulcro, sim ou não? Mas sabe quem acorda primeiro? Maria Madalena e as outras 2 irmãs. Se elas esperassem Pedro acordar, elas iam perder o relato tão lindo da Bíblia, do anjo aparecer para elas e dar a primeira notícia. Aqui eu preciso parar um pouquinho para você entender que às vezes a nossa expectativa não pode ser apenas na liderança. Elas não colocaram a expectativa na liderança delas. Se elas ficassem assim, não, daqui a pouco o nosso pastor vai acordar. Não, elas acordaram de manhã e foram logo. Aí Pedro acorda mais tarde, vai até o sepulcro junto com João. Eu costumo dizer que João chegou na frente, porque ele era evangelista, e era magro. Pedro já tinha uma barriguinha, então chegou mais tarde. Porque um pastor sem pança não passa confiança. Tem alguém aí? Pastor Josué ficou triste. João chega na porta do sepulcro, espera a liderança dele. Olha que ética. Vou esperar meu pastor. Pedro entra dentro do sepulcro, vê o lençol do lado, o lenço. A ficha cai, ele ressuscitou, mas Jesus não aparece para ele. Jesus não fala com ele. Fala com Maria e não fala com ele. Ele volta correndo para o sepulcro. Maria chega testemunhando, dizendo, eu estive com ele, ele falou comigo. E o Pedro fica emburrado, porque todo culto ele tinha oportunidade. Ele disse, eu não acredito que eu parei de ter oportunidade. 3 dias sem ter oportunidade, ele já estava beiço caído, como diz lá em Minas. E aqui eu quero parar para entrar no texto que a gente leu. Você precisa entender que não é porque Deus não está falando com você. É sinal que Deus desistiu daquilo que prometeu na tua vida. O silêncio de Deus não pode fazer você frustrar. O Pedro está no culto, Jesus aparece agora dentro do cenáculo, ressuscitado. Com as portas fechadas, a Bíblia diz, e diz, paz seja convosco. Ele é especialista de chegar quando as portas estão fechadas. Ele não fala com Pedro, participa do culto. A segunda vez agora ele aparece no cenáculo de novo, mas com Tomé. Não fala com Pedro. Falou com as mulheres, não falou com Pedro. Agora, no segundo culto, eu creio que aquilo mexeu com Pedro, porque ele dá oportunidade para Tomé. Ele diz, Tomé, vem aqui, eu vou te dar uma saudação. Toca nas minhas mãos, Tomé. O Tomé toca nas mãos dele, e o Pedro está no culto e não tem participação nenhuma. Aí o Pedro diz, não,
ele desistiu de mim. Eu não tenho mais privilégios no ministério. Ele não quer mais nada comigo, não vai me usar mais. O que ele prometeu caiu tudo por terra. Só porque eu neguei ele, arrependi, eu chorei amargamente. Mas agora o segredo é eu voltar para a pesca. E ele diz, eu vou pescar. E o duro de alguém frustrado é que ele consegue frustrar outros. E nós precisamos tomar muito cuidado com pessoas frustradas no ministério. Só porque eles estão frustrados, ele quer colocar todo mundo no mesmo patamar dele. E ele consegue influenciar outros discípulos para ir pescar. Mas naquela noite, Deus olhou e disse, cardume, eu não quero que vocês ficam agora de bandeira. Eu quero que vocês escondam. Aí eles batem a rede a noite inteira e não pegam nenhum peixe, porque Deus manda no céu, Deus manda na terra e Deus manda nos mares. Quem entendeu até aqui, diga um amém. Vai facilitar. O texto é lindo, claro e objetivo. Eu quero a João Ferreira de Almeida agora. Olha o versículo de número 4, 21 e 4. Versículo de número 4. Quem pode ver esse texto comigo? Tem aí a Bíblia no telão aí? 21 e 4 do Evangelho. 21 e 4. Se a João Ferreira de Almeida tiver disponível. O que está escrito na tua Bíblia? Alguém leia aí, por favor. Por favor, pastor Hebron. Ah, apareceu. E sendo já? Que hora que era? Eles tinham pescado à noite? Olha que coisa linda. E sendo já? O choro pode durar, mas a alegria... Agora acompanhe o texto. Jesus se... Não, ele fez o quê? Ele não chegou. Ele se... Então se ele apresentou, ele não precisa chegar, porque ele já está presente. Então se ele está presente, ele está desde ontem. E se ele está desde ontem, ele viu tudo. Sabe por que você ainda não percebeu? É porque ele não se apresentou. Mas ele está vendo tudo, está enxergando tudo, está contemplando tudo. Jesus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, eu só não me apresentei ainda, mas eu já estou presente. Eu estou vendo tudo. Glória. Não, Jesus vai chegar e vai me dar um milagre. Não vai chegar. Ele já está. Aí olha que coisa linda. Ele chega e ele vai fazer uma pergunta que ele já sabe da resposta. Ele gosta de fazer isso. Ele pergunta sabendo da... O nosso Deus já fez isso lá no Éden, lembra? Adão, cadê você? Aí ele pergunta, tem alguma coisa de comer? Ele já sabe que você não pescou nada. E alguém diz, olha, a gente pescou a noite toda, mas a gente não pegou nenhum peixe. Aí ele diz assim, faz o seguinte, lança a rede do lado da direita. Aí lançaram. E quando lançaram, um olha para o outro e diz, que milagre é esse? Aí eu gosto aqui de João, porque João tem uma sensibilidade. E diz assim, eu já conheço um capítulo desse.
Eu já vi isso outras vezes. É Ele. Só que eu vou ter que bater em João agora, pastor. Porque João sabe que é Ele, tem a sensibilidade, entende, sabe de milagre, mas não tem atitude agora. Agora Pedro, quando descobre que é Ele, ele diz, é aquele obreiro que tem atitude. E no ministério não vale só saber que é Ele, tem que ter atitude, tem que fazer alguma coisa. Há uma geração de obreiro que sabe quem é Ele, entende de milagre. Olha, no tempo passado eu já vi tanto milagre. Ei, irmão, saber que Ele faz não é tudo. Pula deste barco hoje, vai em direção a Ele, vai ter experiência com Ele. Cadê o teclado? Aí aqui acontece algo que eu preciso... E você já me conhece ensinando. Eu prego ensinando, ensino pregando. É que Pedro, sabendo que é Ele, vai vestir a túnica para ir ter com Ele. Eu não entendo nada de natação. Mas um cursinho de primeiros socorros que um obreiro da nossa igreja ministrou, disse, olha, na tentativa de nadar mais rápido, o segredo é despir, é tirar a roupa para ficar mais leve e chegar mais rápido. Agora Pedro está fazendo tudo ao contrário que a natação manda. Ele está colocando roupa para ir ter com Jesus. Eu fiquei pensando nesse detalhe. No ministério não importa o tempo, importa chegar vestido. Tem gente, irmão, que está chegando rapidinho, mas não tem bagagem. Tem alguém aí? No ministério tem gente que você diz assim, começou ontem, ele já está lá, mas não tem revestimento, está despido. No ministério o segredo é chegar vestido. Está demorando, pastor, mas chega vestido. Está demorando, pastor, mas chega pronto. Deus está falando com pelo menos um obreiro aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa o tempo, o importante é chegar preparado até a presença dEle. Quem entende esta mensagem? Glória! E quando Ele chega, Jesus agora mostra 3 elementos. Primeiro, pão, peixe e brasa. Repita comigo, pão, peixe e brasa. Eu fiquei olhando os detalhes. Já tem pão pronto, tem peixe pronto, que foi feito na brasa. Então o teu ministério Deus não vai fazer, já está pronto. O que Deus reservou para você, Ele não vai falar, não, espera um tempinho. Não, quando você chegar do jeito que Ele quer que você chegue, tudo já vai estar pronto. Eu estou arrepiado aqui. Glória. Só que tem um detalhe aqui desses elementos. Ele quer nos dar uma lição, porque tem brasa na história. Tem o quê? Não tem fogo, tem brasa. Ele está querendo falar alguma coisa com Pedro. Irmãos, todos os anos lá na nossa casa, é tradição há mais de 20 anos, a família da minha esposa ir para minha casa. E eu vivi um bullying por mais de 10 anos. Quantos anos? Mais de 10. Porque a casa era nossa, eu que comprava carne, mas o meu cunhado chegava, a honra ia para ele. E eu ficava frustrado com aquilo, pastor Eduardo, porque eu não sabia assar. E eu ficava mal com aquilo e falava, não, agora que eles foram embora, eu vou fazer um churrasco aqui só pra gente,
comprava a melhor carne, picanha, virava um chinelo. E eu esperando a minha esposa falar, os meus meninos na mesa: e aí, tá bom a carne? Pai, tá boa, mas olha, do tio Viana. Aquilo era uma morte para mim, pastor Moisés. Era uma morte para mim. Aí teve um dia que eu tive uma postura, me incomodava aquilo. Simon, sabe o que eu fiz, pastor Moisés? Falei: não, este ano eu que vou ser o churrasqueiro. A casa é minha, a carne é eu que estou comprando. E eu falei: olha, hoje eu estou pronto. Cheguei, final de ano, preparei a carne, entrei no YouTube antes, fiz um cursinho online. Quando meu cunhado chegou, eu falei: ó, descansa, esse ano deixa comigo. Tá bom, chefe. Mandei fogo, joguei os bifão. Ele: pelo amor de Deus, você vai queimar isso aí. Não é assim. Fogo só sapeca. Tira. Eu vou te ensinar. O segredo é a brasa. Porque a brasa assa por dentro e por fora. Quando eu esperei a brasa chegar, ele diz: agora é quarto virada, tem carne boa. Virei o melhor churrasqueiro da região de Ribeirão Preto. Fui pregar no congresso de homens, lá na The Blue. Homens de honra. Me deram um avental, agora que eu estou me achando, né, Henrique? Me deram uma tábua de carne. Ele falou: é profético isso, gente. Com boné. Sabe, quando eu estava lendo o texto, Deus falou comigo: ministério não é feito no fogo. Há uma geração de crentes só sapecados, não tem caráter, não foram preparados por dentro. Há corações que não conseguem perdoar porque foi feito nos foguinhos da vida. Mas Deus hoje está dizendo: eu quero a minha igreja preparada na brasa. Deus quer nos cozir por dentro e por fora. Há uma meia dúzia de gente que só foi preparado por fora. São sapecados no ministério. Tem gravata de pastor, Bíblia de pastor, mas não tem coração de pastor. Mas Deus hoje está dizendo: tem braseiro nesta convenção. Quem está entendendo a mensagem? Quem crê que Deus tem brasa? Há um braseiro de Deus hoje aqui. Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a graça. Aleluia, eu tenho liberdade aqui. Eu gosto desse público por isso. Quem tem coragem de olhar para quem está do teu lado e dizer: vamos apagar esse foguinho e vamos viver o braseiro do ministério. Deus tem brasa, Deus tem brasa. Deus tem brasa. Ramando que ela amarraste. Eu abro um parêntese. Quando Deus encontra Elias frustrado lá no deserto, Deus não aparece com fogo lá não. A Bíblia diz que tinha água, pão e brasa. E quando ele comeu daquele pão, ele andou mais de 40 dias. Sabe o que Deus está falando? Vida com Deus é brasa. Se tiver algum canela de fogo aí, chuta a canela dele. Apaga esse fogo aí. Aleluia. São obreiros que não foram preparados nem assados por dentro. Não consegue amar, não consegue perdoar, compra e não paga, não tem vida no altar. Mas quem vive a brasa de Deus tem caráter. Aleluia. Ô Pedro, é o seguinte, agora o negócio aqui vai apertar. Acho que é melhor parar, né? Pular, né? Pula ou continua? Você que sabe. Pula ou continua? Vai apertar. Ô Pedro, é o seguinte, quando eu te chamei, você não entendeu.
Pergunta por quê? Não animados, por quê? Porque eu te chamei para ser pescador de homens. E você quis ser pescador de novo de? Pergunta para mim, qual a diferença, pastor? Não, pergunta animado, qual a diferença? É que pescador de peixe, você pega o bichinho vivo para morrer. É assim ou não é? Agora pescador de homens, Pedro, pega o cabra morto para dar vida. Ele está morto no pecado, morto nas drogas, morto lá no lamaçal. E a função do líder é esta, a função do pastoreio é este. Aleluia, Deus está chamando gente para pastorear homens. Cadê os pastores de homens aqui? Aleluia, Deus vai te dar graça para dar vida, para dar vida, para dar vida, para dar vida, para dar vida. Nós queremos evangelizar um público seleto. Nada contra evangelizar os empresários, glória a Deus por isso. Mas não esqueça dos mortos. Eles precisam de vida. E a gente vai ficando meio vaidoso. Se não tomar cuidado, a gente perde o foco. Pastoreando igreja boa. Quem viu nós na prova é o pastor Eduardo. Lá no meio do mato. Agora pastor de uma cidade, 11 cidadezinhas ligado. Aí a gente vai querendo só pregar no domingo. Aí Deus está dizendo, tem tanta gente morta para você dar vida. Alguns meses atrás, entrei numa casa, um comércio, para buscar umas caixas que o tesoureiro comprou. E eu estava passando perto de casa. Quando eu cheguei na porta, um jovem de 30 anos, todo sujo, moribundo, barbudo. Aleluia. Ele olhou para mim e falou, paga uma marmita para mim. Eu falei, cara, marmita 9 horas da manhã? Você não quer marmita? Eu falei, eu tenho 20 reais aqui. Esses 20 reais vai mudar a tua história? Não responda. Se você acha que muda, eu vou te dar 20 reais. Mas se você quiser uma chance de restaurar a tua vida, restaurar a tua família, na hora que eu sair da loja, eu tenho esta oportunidade para você. Entrei dizendo, Deus, completa a obra. Livra este moço das garras do diabo. Aleluia. Quando eu voltei, e aí? Estou com os vintão e a oportunidade. Qual que você quer? Quero a oportunidade. Eu falei, glória a Deus. Entra dentro do carro. Não, estou tudo sujo. Eu falei, entra dentro do carro. Ele entrou dentro da caminhonete comigo. Cheguei na sede. Falei para os meninos, dá um banho nele. Liguei para um parceiro. Recebe ele aí numa casa de recuperação. Ficou 8 meses lá. Jesus libertou ele. Foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. Voltou para a nossa sede. Começou a ser caseiro lá. O Henrique esteve com ele. Aleluia. Glória a Deus. Agora, esta semana me ligou, pastor, o senhor tem como fazer meu casamento? Aleluia. Deus te deu uma graça. Deus te deu uma capacidade de ser pescadores de homens. O diabo não entende isso, mas Deus te deu esta unção. Quem está entendendo esta mensagem, volte a ser pastor de homens. Cadê os pescadores de homens aí? Cadê os pescadores de homens? Deus está levantando pescadores de homens, pescadores de homens, pescadores de homens. Pedro, eu quero um detalhe, Pedro. Olha aí, 21. Vamos lá no texto. 21 e o versículo de número 10. Olha o texto. Eu falei para vocês pular, vocês não quiseram. Olha o 21 e 10. Jesus não tem peixe assado ali, irmãos? Já está pronto, sim ou não?
Agora o 21:10. E disse: trazei dos que agora, mas já não tem peixe. Já não tem peixe lá. Agora Jesus está mandando trazer os peixes. Eu gosto de uma tradução que está assim: traga os peixes cru. Em outra tradução, aqui tem assado, mas está faltando os cru. Os que vocês acabou de pescar. Irmão, é bonito contabilizar peixe assado. Mas cadê os que você apanhaste? Você assumiu o campo lá, o coral já estava pronto. A mocidade já estava não cabendo gente. Mas e os que você apanhou? A contabilidade não é de peixe assado aqui. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara, não. Cadê os peixes que tu apanhaste? Aleluia. Cadê as almas que você correu atrás? Eu vou batizar 20 lá esse mês, mas é tudo filho de crente? Isso aí já está assado, irmão. Cadê os peixes que tu apanhaste? Cadê o discipulado que você negligenciou? Eu estou arrepiado aqui, eu não sei se você está entendendo. Aleluia, cadê os peixes que tu apanhastes? Ministério não é só para fazer festa com peixe assado, não. Ministério é jogar rede, é lançar o anzol, dá trabalho, tem que evangelizar, tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que perder noite de sono. E a mensagem que não quer calar esta manhã: cadê os peixes que tu apanhastes? Estou sentindo Deus. Põe a mão no ombro do companheiro aí, da companheira. Não deixa ele dormir não. Diga assim: cadê os peixes que tu apanhastes? Vai haver uma contabilidade naquele dia. Vai haver uma contabilidade naquele dia. Aleluia, 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 aleluia. Eu estava em viagem com os 2 meus filhos meus, o João e o Felipe. Eu falei: meus filhos, eu quero pedir um favor para vocês. Quando eu descer a sepultura e estiver fazendo o meu culto fúnebre, eu não quero que o pessoal esteja ali dizendo: aqui morreu um grande pregador, um grande administrador de igreja, um grande líder. Eu não quero isso. Aí o Pepe, o meu caçula, diz: pai, o que o senhor quer que eles falam? Eu quero que almas estão rendidas ali em volta do caixão, dizendo: por causa deste homem, ele mudou a minha vida eterna. Eu quero almas. Quem está entendendo a mensagem? Cadê os peixes que tu apanhastes? Você não pediu para ouvir a voz de Deus esta manhã? Ouça a voz de Deus esta manhã. Deus vai te dar estratégias. Deus vai colocar sabor de vidas na tua história. Aleluia. Deus está te dando a unção do resgate. Você vai sair para o vale, vai sair pelas ruas, vai sair pelos vilarejos dizendo: eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Aleluia. Aleluia. Yamando gedamaya sharamanto kelahash. Oh, aleluia. Eu quero louvar a Deus, porque Deus está despertando aquela igreja em Jaboticabal. E a história daquela igreja sendo despertada tem a ver com a história de Santa Catarina, porque o CTM faz parte hoje da história de Jaboticabal. Aleluia. Há 3 anos e meio eu assumi aquela igreja.
não tinha um departamento de missões, não falava o que era missões, não tinha missionários. Mas eu quero louvar a Deus, porque dentro desses 3 anos e meio, aleluia, nós estamos com 7 missionários do campo, aleluia. E eu tenho orado para Deus despertar, aleluia. E nós estamos com 3 alunos lá no CTM, aleluia. Sabe por quê? Há um clamor pelas almas, há um clamor pelas almas. Cadê os peixes que tu apanhastes? Cadê os peixes que tu apanhastes? E a minha maior alegria esta semana, o meu menino de 15 anos de idade, o Pepeu, chegou para mim e falou: pai, eu sei que o senhor quer que eu faça uma faculdade, e eu vou fazer, pai, mas eu quero pedir para o senhor, quando eu encerrar o meu ciclo aqui do 2º grau, eu quero ir para o CTM, eu quero antes da faculdade ter uma experiência com Deus. Cadê os peixes que tu apanhastes? Quem está entendendo a mensagem? Aleluia, aleluia. Jesus olhou para eles e disse assim: vinde, jantai-vos. O quê? Que hora que era? Que hora que era? Que hora? De manhã. Será que Jesus errou a conta? Eu mostrei para vocês que Jesus estava ali, vendo tudo. Ele sabe do teu ontem. Ele sabe do teu ontem. Ele viu que eles não jantaram. E só Jesus pode fazer jantar de manhã. Só Jesus pode providenciar jantar de manhã. Sabe o que Jesus está tentando me dizer? Eu estou arrepiado aqui. Ele está dizendo: eu posso fazer o que não é acostumado a acontecer. Eu posso fazer o que não é acostumado a acontecer. Quem está crendo nesta palavra? Quem está crendo nesta palavra? Deus esta manhã te trouxe aqui para te dizer: descansa teu coração. Se tem janta de manhã, é porque Ele providenciou. Ele sabe do teu ontem, e Ele está dizendo: eu vou providenciar este banquete. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Eu encerro. Pedro, é o seguinte: eu vi que você está frustrado, Pedro, só porque você não teve oportunidade e você resolveu ir pescar. Pedro, eu quero fazer uma pergunta para você. Tu me amas, Pedro? Aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Ô Pedro, eu quero fazer a segunda pergunta. Pode fazer. Tu me amas mesmo, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Ô Pedro, eu vou fazer a terceira pergunta. Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro responde: tu sabes de
não apacenta as minhas ovelhas. Vocês repararam que ele faz uma indagação de cordeiros e ovelhas, e ovelha e cordeiro, sendo que é a mesma espécie? Tem alguma coisa. Porque ele não fala logo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele tem que colocar o que no meio? Cordeiro. Ele está restaurando o ministério de Pedro, para Pedro ser o que da igreja? Pastor da igreja. Então ele quer dar direção e norte para Pedro, para não errar no pastoreio. E ele vai classificar que na igreja tem cordeiros e tem ovelhas, e sendo que é a mesma classe, mas com uma única diferença: cordeiro não teve relação sexual ainda, é puro, não sabe nem dar coice cordeiro, e nem berrar direito. É por isso que João teve a interpretação: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que não tem o cordeiro perdido, mas tem a ovelha perdida na Bíblia. Ovelha berra, ovelha dá coice, ovelha se perde. Pedro está dizendo: eu preciso entender isso. E Jesus quer ensinar isso para Pedro e para mim e para você. No ministério não pode ser pastor só de cordeiro. Mas como é bom se fosse só de cordeiro. Não dá trabalho, não se perde, não dá coice e nem berra. Pergunta: quem são eles? Não, animado, quem são eles? É aqueles pastores que olha para você e diz assim: pastor, qual é o número do teu sapato? Eu estou indo para os Estados Unidos, vou trazer um de lá para o senhor. Crente cordeiro. Pastor, depois da escola dominical, o senhor está indo para onde? Para casa. Vamos passar na churrascaria comigo, pastor. É bom ser pastor de cordeiro. Ô pastor, qual é o número da tua camisa? Pastor, já aconteceu isso comigo. Esse cartão aqui, eu fiz um voto. Passa lá no posto e enche o tanque quantas vezes o senhor quiser. Mas como é bom ser pastor de cordeiro, gente. Ai, cordeiro, é muito bom pastorear. Cordeiro não dá trabalho. Se fosse só cordeiro, não precisava nem orar. Pedro, só que não tem só cordeiro na igreja. Na igreja tem ovelha, Pedro. Ovelha se perde. E tem que ter o CTM, CTV, né? Tem que ter o CTV para restaurar a ovelha perdida. Tem que ter o bom samaritano. Aleluia, tem que ter a oração, Deus dá graça para ele. Tem que ter o gabinete pastoral. Senhor, eu não sei nem o que fazer com esta família. Pedro, não seja pastor só de cordeiro, Pedro, seja pastor de cordeiro e ovelha, ovelha e cordeiro, ovelha e cordeiro, cordeiro e ovelha. Aleluia, Deus esta manhã está falando aos nossos corações. Eu te chamei para ser pastor de cordeiro e ovelha, ovelha e cordeiro. Aleluia, quem entende esta mensagem, com a permissão do pastor, coloca sobre os seus pés. Aleluia. No ministério de Jesus, Jesus nos ensina. No ministério pastoral de Jesus, Jesus nos dá graça. E sabe este Pedro que queria parar, este Pedro que queria voltar para trás, este Pedro que pensou em desistir,
Naquele dia, Jesus restaura a chamada dele. E a única promessa que Jesus faz para ele é: pastorei a minha igreja. Olha que coisa linda e que detalhe. Mas eu estou frustrado, pastoreia. Eu estou triste, vai pastorear. Eu pensei em parar, pastoreia, Pedro. Eu não vou suportar, é só você pastorear. Aí aqui é mérito da minha esposa, que Deus deu para ela, mas ela me emprestou. Pergunta por que eu tenho que pastorear. Porque o teu amor e o meu amor é tão pequeno, mas conforme a gente vai pastoreando, o amor vai aumentando. Eu sei, Pedro, que o teu amor está lá embaixo, mas se você pastorear, você vai pegando amor. O pastoreio vai multiplicando o amor. Eu sei, Pedro, que no ministério tem um Judas, Pedro, mas também tem aquele que disse assim: pastor, se o senhor não tivesse estendido a mão, eu não estava aqui. Aleluia. Eu sei, Pedro, que no ministério na mesa tem 12, não é isso, Aguiar? Mas só um Judas. Tem 11. Tem 11 que vai dar fruto. Tem 11 que vai fazer a igreja crescer. Deus esta manhã está dizendo: vai pastoreando que o teu amor vai aumentando. Vai pastoreando que o teu amor vai aumentando. Vai cuidando que o meu amor vai aumentando. Quem que sente o amor de Deus sendo aumentado esta manhã? Eu quero que você olhe para pelo menos 3 ou 4 irmãos e faça assim que eu estou fazendo com o pastor Eduardo. Pegue na mão dele ou dela e diz assim para ele ou para ela: a paz do Senhor, meu nome é Pedro. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Pela minha família, louve o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, quebra as cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida, quebra as fortalezas, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão trazer a sua luz. Sobre a tua família, clame o santo nome Jesus. Levante as tuas 2 mãos para o céu. Pastores, pastoras, declare
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Declare, 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 declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus.